Olá, eu sou Cecília Barros, a sua professora de português. Use a língua portuguesa a seu favor e transforme o poder das palavras em conquistas profissionais. Seja bem-vindo a esta aula. Vamos lá? Separação silábica. Eu confesso a vocês que este tema ele é mais recorrente, mais necessário nos manuscritos, porque o computador e o celular sabem fazer essa separação ou, ao utilizarmos a ferramenta lá justificado, ele consegue alinhar direitinho. Mas dominar este assunto facilita, porque às vezes a pessoa aumenta a letra, ou diminui, ou deixa um buraco e ele fica no final da linha e fica evidente que a dúvida era porque não sabia separar essas palavras. Vamos entender aqui. Antes de eu apresentar para vocês a parte mesmo, certinha, o que se separa e o que não se separa, é importante nós entendermos alguns conceitos, algumas características, algumas classificações que vão ajudar a fazer uma revisão aqui. Encontros vocálicos. Cada sílaba só tem uma vogal. Cada sílaba só tem uma vogal. Professora, eu já vi sílaba com mais vogais. Não viu. Sabe o que tinha ali? Ali tinha uma semivogal, uma vogal mais fraca. Então, em cada sílaba, eu só posso ter uma vogal. Se ali tiver outra, essa outra é uma semivogal. Eu posso ter uma sílaba composta por apenas uma vogal, mas eu não posso ter uma sílaba composta por apenas uma consoante, ok? Isso tem que ficar bem claro. Vamos lá, encontros vocálicos. Ditongo. O ditongo é quando nós temos em uma mesma sílaba uma vogal mais uma semivogal ou uma semivogal mais uma vogal. Exemplo, pai, rei, pão, herói. Então, nessa sílaba aqui, ó, pai, eu tenho uma vogal e uma semivogal, rei, pão, herói, tá aí aqui, na última sílaba, ok? Então, eu tenho vogal mais semivogal ou semivogal mais uma vogal. E essas sílabas, elas ficam juntas em uma mesma. Tritongo. O tritongo é quando eu tenho uma semivogal, mais uma semivogal. Então, aqui, iguais, aqui tem um tritongo, aqui é a vogal. O I são semivogais. Averiguei, saguão, ok? Semivogal, vogal, semivogal. E ficam também na mesma sílaba. Hiato. O hiato é quando eu tenho uma vogal mais uma vogal. Como em cada sílaba só pode haver uma vogal, eles ficam em sílabas separadas, tá? Então, ó, faísca, eu tenho a vogal e vogal. Vou separar, como que eu separo? Faísca, tá? Saúde, vogal e vogal. Vou separar saúde. Preencher, também vogal mais vogal. Cruel, vogal mais vogal. Juízo, vogal mais vogal. Então, ditongo, vogal mais semivogal ou semivogal mais vogal. Tritongo, semivogal mais semivogal. Nestes casos, ficam na mesma sílaba. Hiato, uma vogal ao lado de outra vogal. Ficam em sílabas separadas, ok? Continuando aqui, vou continuar essa análise aqui. Dígrafos. O que são dígrafos? É quando nós temos duas letras representando um único som, um único fonema. Então, eu tenho duas letras representando um fonema. O que é fonema? Som, ok? Vamos lá.
Quais são os dígrafos? CH, chapéu, LH, empilha, NH, banho, RR, barro, SS, pássaro, passo, passarinho, GU, guerra, QU, leque, SC, descer, SC cedilha, desça, XC, exceção. Alguns desses dígrafos ficam em sílabas juntas e outros se separam. Daqui a pouco eu vou mostrar quais são de cada coluna, quais ficam juntos e quais se separam. E aqui nós temos os dígrafos que são chamados de nasais, ok? Então são an, en, in, on, com M e com N também. Então aqui, tampa. Isso aqui é um dígrafo nasal. Venda é um dígrafo nasal, ok? Então, dígrafos, 2 letras e apenas um som. Vamos para frente. Encontros consonantais. Aqui eu tenho 2 letras e 2 sons. As 2 letras são pronunciadas. Então, professora, todos os encontros consonantais ficam na mesma sílaba, não é? Não. Alguns ficam na mesma sílaba e outros ficam em sílabas diferentes. Olha, então eu tenho 2 letras e 2 fonemas. 2 letras e 2 sons. Eu pronuncio essas 2 letras, essas 2 consoantes. Ficam na mesma sílaba, por exemplo, clima, CL, flores, FL, duplo, PL, letra, TR. Percebe que nós pronunciamos letra, eu pronuncio o T e o R, ok? Ficam em sílabas diferentes, advento, ó, obtuso, apto, pacto, advogado, tá vendo? Tem aqui e aqui, porém ficam em sílabas diferentes, ó, advento, obtuso, ok? Então, não quer dizer que o encontro consonantal vai ficar na mesma sílaba. Eu já vi, algumas pessoas já me perguntaram isso. E uma classificação quanto ao número de sílabas. Quando nós temos uma palavra com apenas uma sílaba, ela é chamada de monossílaba. Então, pó, luz, pão. Quando nós temos uma palavra que tem 2 sílabas, ela é chamada de dissílaba. Então, café, livro, leite, cair. Ó, acento, cair. Quando nós temos uma palavra que tem 3 sílabas, ela é chamada de trissílaba. Então, cabeça, saúde, olha aqui o hiato, jogador. E quando nós temos palavras com 4 ou mais sílabas, elas são chamadas de polissílabas, ok? Então, casamento, americano, responsabilidade, 4 ou mais sílabas, tá? E agora eu vou contar quais são as situações que não se separam e quais são as situações que se separam, ok? Então, não se separam os ditongos, praia, é aqui que tem o ditongo, ó, esse A e o I. Tritongos, Uruguai, Paraguai, então eles ficam juntos. Os dígrafos CH, LH, NH, GU e QU. Então, eu não posso falar que os dígrafos não se separam, porque uma parte se separa e a outra não, ok? E alguns encontros consonantais, por exemplo, braço, prato, tá? E apanhando aqui, né? Separam-se
os hiatos. Por quê? Porque em cada sílaba só pode haver uma vogal. Então, faísca. As vogais iguais, que também são casos de hiato. Então, álcool se separa. Voo. Eu vou pegar um voo. O voo se separa. Os dígrafos RR e SS. Por quê? O Fundamental 1 fala assim, porque briga. Quem é que já ouviu isso quando era criança? Porque briga, então RR, SS, SC, SC cedilha, XC e XS. E alguns encontros consonantais. E quando eles se separam, eles são chamados de disjuntos, ok? Igual advogado. Se separam, ok? Tranquilo? Espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula.